E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre pais, né? Porque a semana, amores, é dia dos pais. E tá todo mundo falando sobre pais né, também quero falar. Mas eu não quero falar dos pais do lado dos pais, né? Porque eu não tenho filhos, então eu não sou pai. Então eu não posso falar de pai pro lado de pai. Então eu vou falar da percepção que a gente, às vezes, como filho, tem dos pais. E como isso às vezes atrapalha a nossa vida, né, amores? Porque assim, eu lembro quando eu era criança, adolescente. E eu tinha uns problemas com meu pai. Sempre achei meu pai muito ausente, trabalhando demais, sabe? Meu pai sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. E nunca tinha tempo pra gente, nunca dava atenção pra gente, sempre envolvido com o trabalho, né? E a gente lá, criança, assistindo o comercial de margarina e as novelas, vendo aquele pai todo, carinhoso, que abraça e beija, diz que ama. E a gente cria essa expectativa, né, em cima dos nossos pais e nem sempre nossos pais são capazes de atender essa expectativa. Aí, né, eu lembro que eu estava muito decepcionado com isso, muito frustrado, porque eu achava que meu pai não me amava, que meu pai não queria a minha presença. Mas, né, a gente não entende a perspectiva do pai. Então, a gente fica pensando só no que a gente quer. A gente fica pensando no que a gente precisa, no que a gente quer e no quanto a gente deseja essa atenção, esse amor, né? Que a gente no outro vídeo que eu falei sobre fama, eu falei mais ou menos sobre isso, né? Que depois a gente vai buscar esse amor, às vezes que a gente achou que faltou, em uma outra pessoa, ou numa situação como fama, enfim, já fui falado sobre isso. E aí, né, mas aí o que acontece? Comecei a crescer, virar essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo. E eu lembro que daí eu comecei a tentar entender as coisas por outro ângulo. A gente precisa resolver as coisas diretamente com a pessoa, né, mas eu lembro que uma vez meu pai estava comigo na mesa, na hora do almoço, e ele perguntou do meu boletim. Eu era um péssimo aluno, ia sempre muito mal na escola. E aí, que aliás, isso é uma outra forma, às vezes, de chamar a atenção desse pai, né, que a gente quer que olhe pra gente. Porque eu lembro que meu pai, nos momentos que meu pai sempre me deu atenção, era quando eu tava com problema na escola. Aí, ele pediu meu boletim. E eu tava com o boletim na mochila ali, completamente com notas baixas. E eu peguei o boletim, dei pra ele, assim, E daí ele começou a me xingar. E daí quando ele me xingou, né, eu chamei papai na xincha. Eu falei, o que você tá me xingando? O que você tá me xingando agora, né? Agora você quer ser pai. Na hora de dar atenção, na hora de fazer as coisas, você não quer. Mas agora, na hora de brigar, você gosta de ser pai? Então se decida se você quer ser pai, você não quer assumir essa paternidade. Aí meu pai ficou quieto e foi pra lá. E daí, a partir do outro dia, desde então, meu pai começou a ter mais interesse na minha vida. Começou a apertar, e aí, meu filho, tudo bem? Como é que tá na escola? Nananana. E eu fui entendendo que a relação com meu pai poderia ser construída, sim, mas com esforço meu também. Não esperando só que meu pai venha, ai, filhinho, eu também tenho que ir atrás dele. Eu também tenho que dizer pra ele como eu me sinto, entendeu? Porque a gente espera muito dos pais, a gente cria essa expectativa no pai, na mãe, e daí quando eles não atendem a nossa expectativa, a gente se frustra. Mas daí na hora que a gente não atende a expectativa deles, a gente se faz de vítima. Ai, meu Deus, a minha mãe não me aceita, meu pai não me aceita. Ai, porque eu não correspondi às expectativas. Mas e quando é do nosso lado? E quando eles não atendem às nossas expectativas, a gente também fica bravo, a gente não aceita. Então a gente tem que começar a enxergar nossos pais como seres humanos. Às vezes a gente, né, não é porque é pai que a vida dele tá resolvida, tá pronta, que ele tá bem de cabeça. Às vezes não tava pronto para ser pai, às vezes não tava pronto para lidar com tanta responsabilidade, tanta coisa. Obviamente, né, que se você fez, o problema é seu, se vira. Mas a gente tem que tentar entender o lado humano dos pais também. Que muita gente recrimina os pais. Eu tenho amigos que têm pais também que não vale pão que come, né? Que saíram de casa, deixaram a família, estão nem aí. Isso nem pai não é, isso aí é uma pessoa que fecundou a mãe e foi embora. Mas tô falando de pais que tentam, se esforçam. Outra coisa que existe também entre um filho ou filha, né, e um pai é uma mãe. E nem sempre a mãe deixa o filho se aproximar do pai. Isso eu posso dizer pela minha própria mãe. Ela vai ficar brava de eu estar falando isso em vídeo, mas é verdade. A minha mãe era um pouco muito protetora. Às vezes ela não deixava meu pai brigar com a gente, assim. Ela que tomava a frente da situação, calma, os filhos são meus. E isso afasta o filho do pai. Então, esse afastamento também pode ser causado pela mãe. E também tem pais que afastam os filhos da mãe. Tem toda uma confusão. Família é uma zona, é uma cachorrada. Toda família tem essas cachorradas.
Então, gente, vamos resolver com o nosso próprio pai, porque a gente, quando tem problemas com o pai, esses problemas se espalham pela nossa vida. Pai e mãe são coisas muito sérias. Então, se você tem problema com seu pai, com a sua mãe, vá resolver, porque dentro de você ou com eles, porque senão, se você não tem esse pai, você vai ficar buscando essa figura paterna em alguém. Aí você vai ficar dando papéis que não cabem a outras pessoas. Vai dar o papel de pai pro seu namorado, vai dar o papel de pai para um tio, para sei lá, para alguém você vai acabar dando esse papel de pai. E não adianta. Sabe quando você tá na geladeira, que você quer comer pudim? Você quer comer pudim. Aí você abre a geladeira e você acha quindim. Aí você come quindim, né? Passou a vontade, quero comer pudim. Aí você abre o armário, pega uma bolacha, mas não era pudim. Então você fica dando esse papel de pai, mas quando você queria o quê? Pudim. E pai é o seu pai, é a pessoa que você sabe que é seu pai. Então você tem que resolver diretamente com essa pessoa e não ficar comendo pudim, quindim por aí. Vai atrás do seu pudim, papai, e resolva com ele, né? Mate à vontade. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Isso é conversa com cada um tem seu, né? Tem que ver qual que é o histórico de vida do seu pai. Como que seu pai era quando era ele o filho, né? Porque às vezes, como filho, ele é uma coisa, como pai é outra. O meu pai, por exemplo, a relação dele com a minha avó e meu avô era uma relação meio nada comercial de margarina, assim, meio distante. Tipo, oi mãe, oi pai, cumprimentava até de mão, assim. Então, quando eu comecei a observar ele como filho, eu comecei a entender ele como pai. Porque daí eu via que ele não era uma pessoa que tem facilidade de demonstrar carinho. Eu tenho, mas ele não tem. Então, aí eu comecei a ir atrás disso da minha forma, não impondo para ele, mas, de certa forma, mostrando para ele, olha, a gente pode se abraçar de vez em quando, a gente pode dizer uma coisa legal um pro outro de vez em quando. Então, porque a figura do pai, às vezes, é só medo, respeito, alguma coisa, ou ausência. Aí você começar a entender os nossos pais, né? E perdoar os pais também, às vezes, porque... Ai, o mundo da vida é tão curto, amores, pra gente ficar de orgulho, sabe? A vida é tão curta pra você brigar e não olhar mais na cara se ele quer uma chance. Nunca, ninguém vai recuperar o tempo perdido que vocês tiveram, mas você pode reconstruir um pouquinho um negócio daqui pra frente, uma história mais legal. Então talvez esse Dia dos Pais seja um momento de perdoar seu pai caso ele necessite de perdão, resolver seu pai dentro de você caso ele necessite de resolução, ou agradecer o seu pai por ele existir, ser maravilhoso e merecer esse agradecimento. Acho que cada um tem o seu porquê nesse Dia dos Pais, mas não passe o Dia dos Pais amargurado, com raiva, guardando raiva desse pai. Resolva esse pai dentro de você de uma vez e viva feliz. Não é fácil ser pai. Você acha que é fácil? Eu tenho 2 gatos em casa, não é fácil ser pai. Michelle e Valentim me cobram demais. Lembre-se, faça a sua parte. Você vai lá e faz a sua parte e aí ele faz a dele. Se ele não fizer a parte dele, lembre-se sempre que você terá a paz de ter feito a sua parte. Nada como um coração em paz. Eu, quando aquela conversa na mesa, fiz a minha parte e deu certo, né? Vai saber. Então tem que tentar fazer a sua parte também. Não fica esperando só, porque a gente às vezes cobra demais coisas que a gente não oferece. E é isso, amores. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir sobre esse assunto, que às vezes é um assunto que pega ali dentro, né? É um assunto difícil, pai e mãe. Então, que vocês reflitam sobre isso e tenham um feliz Dia dos Pais todos.